fez constelação familiar? Sabe o que é? O que você já ouviu falar a respeito? Estou aqui para falar para você quais são as minhas conclusões a respeito desse tempo que eu já trabalho com constelação. Eu posso dizer que é impressionante o acesso que a gente tem às informações do inconsciente da pessoa por meio das figuras. No caso, eu utilizo os bonecos em constelações individuais. E é impressionante como a pessoa coloca na disposição dos elementos familiares no campo morfogenético, que é o nome que a gente dá àquele espaço em que a pessoa utiliza para manifestar o que sente. É impressionante o quanto ela manifesta aquilo que está dentro dela. A gente tem esse acesso que acelera muito a tomada de consciência a respeito das situações que a pessoa vive. E sabe o que é interessante? Nós não podemos chamar a constelação como uma técnica terapêutica, porque ela é uma filosofia investigativa a respeito de como se encontra a pessoa. Muitas pessoas às vezes têm dúvidas sobre a confiabilidade do que aparece na constelação, porque interpreta como sendo uma leitura pessoal da pessoa que constela a outra, mas isso não vem ao caso. É preciso conhecer para entender. Existem várias maneiras de se realizar uma constelação. E quando nós nos baseamos nas leis sistêmicas para interpretar o que a gente vê no campo da pessoa, é muito mais coerente, tem muito mais um pé na análise fenomenológica da situação da pessoa. E o que a gente mais vê, na constelação familiar é a lealdade cega às questões familiares. É impressionante como nós limitamos a nossa vida a um conjunto de crenças, muitas vezes herdado ou construído pela família. E por causa do amor que nós temos ou da cumplicidade positiva ou negativa, não sei se cumplicidade pode ser dita como algo positivo, porque a cumplicidade implica em assumir o que não é nosso, assumir o problema do outro como sendo nosso, e isso não é positivo. Mas é impressionante como a gente consegue decifrar essas situações cáusticas de lealdade cega. Isso porque muitas vezes, além da gente ter vivido uma vida limitante, uma vida marcada por tropeços, não estou aqui condenando ninguém, mas quando nós pensamos nos familiares, nos pais, que são aqueles responsáveis por cuidar de nós, por nos passar educação, nos passar valores, muitas e muitas vezes nós somos alvo de pais imaturos. Nós nascemos em lares imaturos, nós nascemos em lares cujas pessoas não têm saúde mental, emocional, não têm regra para a vida, são pessoas carentes, pessoas frágeis, pessoas cujo ego está detonado pelos avós, pela vida que levou, pelas privações que viveu. Agora, mais importante do que decifrar, mais importante do que averiguar e constatar essas realidades, é que depois que a gente faz a constelação, a gente precisa se posicionar. É por isso que muita gente se dá bem, porque ao tomar a consciência a respeito da situação que vive, ela assume o protagonismo sobre a própria vida. Ela entende que não há sentido em permanecer emaranhada, presa aos dramas dos pais, principalmente em vista de que nós filhos somos pequenos e eles são grandes. Nós precisamos acreditar e aceitar que eles são, sim, responsáveis pela própria história. Que nós não precisamos ser filhos e pais ao mesmo tempo, cuidadores dos nossos pais. Primeiro porque é uma postura um pouco autoritária, prepotente. Filho é filho, não pode ser pai do pai, pai da mãe, mãe do pai, mãe da mãe. E não é cabível, não é justo com a nossa própria história
carregar os pesos que não são nossos. Cada um tem o seu pedaço para carregar, para resolver, para emancipar, para revolucionar. E há alguns casos em que pessoas fazem a constelação e sai mexida e não gosta do efeito. Por quê? Porque a constelação também mostra onde a gente está pisando na bola. A constelação mostra que quem está oprimindo é a gente, quem está errando é a gente. E é ruim mesmo para o ego da gente constatar que a gente está errando. Errando com os filhos, errando com o marido, com a esposa. É ruim, é desagradável. Mas quando a gente pensa qual é a função de um processo de autoconhecimento, a gente conclui que é crescimento, é inovação, é mudança, é melhora, é tomada de força, tomada de consciência para a gente ser mais feliz, né? Então, todo tipo de terapia exige coragem. Por isso que muita gente recua, como se a culpa que pode advir dessas descobertas fosse algo extremamente impossível de suportar. E não, é possível. É possível abaixar a cabeça com humildade em relação aos nossos erros. É possível a gente aceitar que a gente não é perfeito. É possível aceitar que a gente é impotente, que a gente não consegue resolver tudo. É possível. É uma questão da gente assumir a nossa humanidade. Nós não temos obrigação de sermos perfeitos. Mesmo que a gente tenha aprendido isso para ser amado e valorizado pelos nossos pais. Aquela pessoa que cresce querendo acertar, fazer tudo bonitinho na escola, aquela pessoa que sacrifica o desejo de ser enfermeiro, médico, para ser advogado porque o pai quer, né? Aquela pessoa que sacrifica seus pontos de vista para não ficar mal com os irmãos e fica ali levando relapada, escutando o que não quer, suportando afrontas, suportando ofensas, só para ficar bem com eles. Não tem sentido. Nós não precisamos ter medo de descobrir qual a posição que a gente está ocupando na família, porque uma hora a gente é vítima, na outra a gente é algoz, a gente erra também. Então, a questão é a gente, até porque às vezes a gente repete a história, nosso pai nos oprime e a gente oprime o filho, porque é um modelo aprendido, porque a gente não sabe outra maneira de atuar. Então, nós precisamos sim ter em vista que toda maneira de descobrir a raiz do nosso sofrimento é saudável e positiva e pode inaugurar mudanças muito boas para a nossa vida. A gente pode imaginar uma vida completamente diferente da que a gente tem, uma vida mais autêntica, uma vida com menos aparências, com mais substância, com mais autenticidade. Então, fica aqui esse depoimento. Eu fico muito feliz com o trabalho da constelação porque é libertador. É algo assim de tirar a venda dos olhos e enxergar o que a gente precisa. Fica aqui então essas palavras, espero que tenham sido úteis para você, que você se posicione, que você busque ajuda, que você se conheça, que você se aceite e que você se dê a oportunidade de otimizar a qualidade da sua vida. Perdoando o passado, não com autoritarismo ou arrogância, entendendo que o passado foi o que tinha que ter sido mesmo, porque ninguém dá o que não tem, entendendo que as limitações fazem parte da natureza humana, mas que nem por isso a gente deva se condenar a uma vida limitada. Um abraço, até a próxima.